Grande Alisson Leandro Mascaro, muito bem-vindo mais uma vez à TV 247, grande prazer recebê-lo aqui mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, querido Leonardo Atushi, é um prazer, é uma alegria voltar a estar com você, com todas e todos que acompanham a TV 247, um abraço a Daiane e a todas e todos. Então vamos lá, pega o caderninho que agora vem aula da pesada, brincadeira, Alisson, vamos dar sequência aqui, agradecendo aqui a Genilce, a Eliana Farrá, nossos assinantes chegando aqui, pedindo que todos deem os likes, compartilhem e para quem não puder assistir agora, também que assista depois, pode salvar esse vídeo para assistir mais adiante. Alisson, quando a gente pediu essa conversa, a gente fala tradicionalmente uma vez por mês, mas eu até, na verdade, quis antecipar essa entrevista em função do que aconteceu na semana passada. Só para contextualizar, o presidente Lula foi a Pernambuco, retomou as obras da refinaria Abreu e Lima, e logo depois a imprensa brasileira corporativa caiu matando, como se fosse um absurdo retomar um projeto de natureza mais desenvolvimentista. Lembrando que esses veículos de comunicação são a expressão de um pensamento neoliberal no Brasil e até de um certo colonialismo aqui no país, quer dizer, de um país meio rebaixado no jogo internacional. Só que, e aí você prontamente se disponibilizou a falar conosco nessa semana, mas nessa semana, agora, aconteceu um fenômeno novo, né? Quando a gente começou a bolar essa entrevista, até a sugestão que você deu de título é "A burguesia bloqueia novamente o desenvolvimento brasileiro", eu acho que a gente tinha em mente esse movimento da refinaria Abreu e Lima. Nessa semana foi lançada a nova política industrial brasileira, Nova Indústria Brasil, que também recebeu muitas críticas dessa imprensa neoliberal. No entanto, teve um fato novo. As entidades empresariais, Confederação Nacional da Indústria, Fiesp, Firjan, Abimac, Abiquim, todas, a Anfávia, todas essas entidades soltaram notas em apoio a essa política industrial. Eu até fiquei pensando, na verdade, antes dessa live, no seguinte ponto. Será que o presidente Lula conseguiu rachar a burguesia brasileira? Será que a gente tem hoje um deslocamento, né? E a gente consegue ver, então, uma burguesia industrial se opondo à burguesia financeira aqui no Brasil? Acho que essa conversa de hoje vai ser das mais importantes na série de entrevistas que a gente vem fazendo. E eu vou começar exatamente fazendo essa pergunta. O presidente Lula conseguiu rachar a burguesia nacional? Há uma burguesia nacional disposta a investir num projeto de desenvolvimento? Por favor. Querido Leonardo, eu quero saudar a todas e todos e mais uma vez dizer a você do prazer e da alegria de estar aqui. Nós estamos, inclusive, fazendo mais uma reflexão neste mês. Leonardo me convidou para tanto, porque exatamente eu penso que agora nós começamos a verificar na situação brasileira a chegada, de um modo um pouco mais próximo, aquele nó estrutural que é o nó das políticas progressistas em face da burguesia brasileira, em face da burguesia internacional, ou seja, até mesmo do imperialismo. Então, após uma série de brigas que eu diria que são eminentemente dadas com aquela franja da extrema-direita brasileira, a tentativa de golpe do 8 de janeiro do ano passado, toda a resiliência do bolsonarismo no Brasil, agora também se põe aqui a teste a própria estruturação de uma política de desenvolvimento em face da burguesia, que também é muito próxima desta franja bolsonarista, mas que eventualmente, por uma leitura, eu diria, imediata, uma leitura média, ela tenderia a gostar de uma política industrial. Porque, efetivamente, a política industrial não é o socialismo, não é a divisão da riqueza com a classe trabalhadora, muito pelo contrário, é um incentivo à burguesia industrial do Brasil. Portanto, é um instrumento clássico do capitalismo. No entanto, a situação estrutural da sociedade brasileira, a situação de classe do Brasil, é uma situação bastante peculiar, porque na estrutura do capitalismo pós-fordista, ou seja, o capitalismo neoliberal, e na estrutura de uma submissão muito direta aos Estados Unidos e ao imperialismo, ajudar a burguesia do Brasil não necessariamente é receber da parte da burguesia aplausos,
porque, eventualmente, setores, franjas dessa burguesia não quer ser induzida ao desenvolvimento, não quer ser induzida à industrialização. Há um projeto bastante assentado historicamente, já desde o período em que se tentava industrializar o país com Vargas, há um projeto de não industrializar o país. E esse projeto não é um projeto contra as burguesias nacionais, é um projeto das burguesias nacionais. Então, eu quero me permitir aqui, querido Leonardo e queridas e queridos, expor algumas questões conceituais, fundamentais, para podermos avançar nessa quadra. Primeira delas, quando nós dizemos burguesia, muito dificilmente um país do mundo consegue delimitar apenas o espaço do que seja uma burguesia autóctone, nacional. Praticamente todos os países do mundo têm uma burguesia nacional enlaçada com burguesias internacionais. E na situação do capitalismo já de um século, e mais especificamente desde a Segunda Guerra Mundial, a estrutura internacional das burguesias é coordenada, é liderada, é enfeixada pelos Estados Unidos. Então, a burguesia estadunidense, os capitais estadunidenses, as empresas estadunidenses, o American Way of Life, uma série de estruturas, inclusive administrativas, econômicas, gerenciais dos Estados Unidos, são o padrão econômico mundial, são o padrão administrativo mundial, de administração de empresas aqui especificamente. Pois bem, neste quadro, nós temos burguesias locais em todos os países do mundo que têm uma certa simbiose com estas burguesias estadunidenses. Além disso, eu quero também lembrar um outro dado conceitual. Quando nós analisamos cientificamente uma sociedade e reconhecemos que há a burguesia e há as classes exploradas, a classe trabalhadora, nós também temos que lembrar que a classe trabalhadora é muito dinâmica e ela tem muitos setores. Nós dizemos trabalhadores de classe média. Então, muita gente que eventualmente esteja aqui me vendo e me escutando nesse momento pode ser alguém que se sente trabalhador ou trabalhadora, mas está num cargo gerencial, está à frente de um computador, não está cortando cana, não está apertando um parafuso ou algo nesse sentido. Então, existe efetivamente uma diferença de classe interna entre a classe trabalhadora, entre aquelas frações da classe trabalhadora gerenciais que tendem a pensar muito rapidamente com a cabeça do burguês e uma massa trabalhadora que não bebe tão diretamente da riqueza ou das migalhas do banquete da riqueza do capital. E também existe aquilo que o Marx falava no século XIX, de um lumpenproletariado, uma multidão que nem acessa a possibilidade de vender forças de trabalho. No Brasil e no mundo, esta multidão existe, os desempregados, aqueles que não têm inserção dentro deste maquinário do capital. Estou lembrando isso porque também se dá o mesmo com a burguesia. A classe trabalhadora é dividida em muitos setores. O mesmo com a burguesia, porque ela é dividida em frações. Historicamente, nós víamos que essas frações são uma fração agrária, que vive da terra, uma fração urbana, que vive do comércio, da prestação de serviços, uma fração da burguesia industrial e outra fração da burguesia eminentemente financeira, bancos e aqueles que vivem da vida especulativa. Pois bem, isto olhando de um modo clássico desde o século XIX. Já no século XX, e em especial no século XXI, nós temos uma mistura e uma proximidade desses papéis, na medida em que, eventualmente, quem vive da vida agrária, esta pessoa também tem uma inserção até no mundo financeiro. Eu não sei se o Leonardo, nessas viagens dele para o interior do Brasil, costuma ver, mas pipocam por todos os lados agências de cooperativas de crédito, agências bancárias de cooperativas de crédito. E elas têm um peso no interior do Brasil expressivo. E a origem deste recurso, a origem patrimonial destas cooperativas de crédito é uma origem agrária. Então, o mundo agrário já está inserido no mundo financeiro. Da mesma maneira, o mundo, eu diria, comercial. Uma série de grandes empresas, de grandes redes de lojas, tem também seu próprio fomento de financiamento de vendas, tem também os seus bancos particulares e também a indústria. Enfim, para dizer aqui de um caso, eu diria, simbólico, ou ao menos em tempos passados muito conhecido, o Grupo Votorantim
da família Hermílio de Moraes, este grupo tinha um banco que organizava, inclusive, as contas da indústria. Então é muito comum que toda essa estrutura esteja bastante atrelada e também é muito comum que os bancos estejam muito próximos de todos esses setores burgueses. Então, a primeira questão é, haveria a possibilidade de destacar uma burguesia eminentemente industrial que pudesse dizer, por meio dela, por meio de interesse específico desta fração de classe do Brasil, começa agora um projeto desenvolvimentista industrialista. Nós podemos dizer, eu quero aqui começar a responder a essa questão, nós podemos dizer que, em uma certa medida, isto há. Porque, efetivamente, quando eu digo que uma cooperativa de crédito bancário vem do mundo agrícola, obviamente ela disputa mercado com Bradesco e Itaú e outros bancos que são bancos tradicionais. Então, ela pensa com lógica, eu diria, financeira, mas existe aí um resíduo de um atendimento preferencial ao mundo agrário do Brasil. Também, quem está no mundo industrial e tem um pé no mundo financeiro, ele tem uma espécie de articulação de possibilidades de acumular na exploração industrial. Então, de produzir e, a partir daí, investimentos governamentais para ampliar o parque fabril, tudo isso tem efetivamente um interesse imediato. Eu diria que a política, inclusive, do governo Lula, não é uma política que passa no zero no impacto econômico dela, ela tem um impacto imediato. Há setores que, eventualmente, em recebendo uma fração desses 300 bilhões do BNDES, e essa pessoa compra maquinário, compra terreno e constrói uma nova planta industrial e quaisquer coisas dessas. Ainda que seja sem que estas frações industriais, ainda que elas não tenham por horizonte, viver desta industrialização. E agora eu quero aqui, querido Leonardo e queridas e queridos, lembrar que até esta infraestrutura de investimento, este oferecimento de investimento, é interessante para setores da indústria que não pensam necessariamente na continuidade, eu diria, nacional da industrialização. Receber uma verba para criar uma planta industrial, no interesse, eu diria, imediato, de 2, 3 anos, o governo Lula, de 2000, que começou o mandato em 2023, vai até 26, então tem 3 anos inteiros ainda. Uma planta industrial em 3 anos, financiada pelo BNDES, eventualmente pagando suas contas, é um investimento para uma burguesia industrial do Brasil, ainda que não seja para industrializar. E eu vou me explicar aqui. Se alguém compra um baita terreno numa periferia de cidade, constrói uma planta industrial muito boa e trabalha por lá por alguns anos e daqui a pouco diz assim, no próximo governo eu não quero mais continuar, ou então não há estratégia de financiamento para industrialização, eu fecho a fábrica, demito todos os funcionários. Alguém dirá, para que ele fez esse investimento nesses anos todos? Em primeiro lugar, ele pegou um dinheiro limpo, ele comprou um imóvel, ele construiu um imóvel, daqui 4, 5, 6 anos a cidade chegou a essa periferia, ele vende esse terreno, ele vende esta construção para o mercado imobiliário que por lá faz faculdade, shopping center ou coisas mais. Então um galpão industrial não vale só enquanto expectativa industrial, vale até para shopping center. Então o que estou dizendo para a revendedora de carro? O que estou dizendo é que é uma estratégia negocial que de início assegura uma arrancada industrialista do Brasil. Só isso, no entanto, não garante uma continuidade, um desenvolvimento por anos desta atividade industrial, na medida em que a garantia desse desenvolvimento, que eu chamaria de sistemático, estrutural e não pontual, demanda outros fatores que não simplesmente o investimento imediato do BNDES nesta neoindustrialização. Eu vou ler alguns comentários e vou te fazer uma questão logo na sequência aqui, ó. O Wilton Santos fala, não deveríamos reestatizar empresas estratégicas como Vale, CSN, Eletrobras e ativos da Petrobras? Não deveríamos fazer como a China, que baseia sua industrialização em empresas estatais fortes? Anota aí, Alisson, por favor. O Luiz Parra está dizendo, ó, os últimos anos elevaram a condição de burguesia uma oligarquia agrária bronca, chucra, fascista. Os próximos produzirão uma menos ruim, no mínimo. Aliás, o pessoal se ressente muito, né, do tempo em que o Brasil tinha uma burguesia industrial, que era mais ilustrada, mais comprometida com o desenvolvimento, essa é mais extrativa. Aliás, hoje houve a operação da Polícia Federal e se descobriu que um grande grupo transportador chamado Luft, aí, pelo interior do Brasil, teria sido um dos financiadores do 8 de janeiro. Obrigado aqui ao Glauco pelo apoio, ao Tarcísio Pena dizendo, ó, aqui Patrícia Leles acusou Flávio de mandar matar Marielle, não foi processada, desmentida ou investigada, também está em plena investigação. Mas, Alisson, quer dizer, pegando aquele comentário do Wilton, né, sobre ancorar o desenvolvimento em empresas estatais, aí a gente vai cair no ponto central novamente. O governo Lula está apostando,
está abrindo 300 bilhões de reais em créditos nos próximos anos para exatamente desenvolver uma neoindustrialização, uma reindustrialização. Um economista da Confederação Nacional da Indústria veio ontem ao Boa Noite 247, o Lucchesi, e falou o seguinte, olha, que poucos países perderam tanto com o neoliberalismo como o Brasil. E, na verdade, em redução da complexidade da sua malha produtiva. O Brasil era um país que tinha uma complexidade produtiva razoavelmente grande, se tornou, na verdade, cada vez mais agroexportador. E aí, até casa, na verdade, eu ia te perguntar o seguinte, quer dizer, se você vê sinais de quebra da hegemonia do pensamento neoliberal no Brasil a partir desse apoio das entidades empresariais ao presidente Lula, que inclusive foi colocado pelo Lucchesi da CNI. Mas, e aí se você vê o seguinte, quer dizer, pegando a pergunta que foi colocada pelo Wilton, se o caminho, na verdade, é apostar em empresas privadas associadas a um projeto de desenvolvimento, ou, como colocou o Wilton, quer dizer, ancorar o desenvolvimentismo em empresas estatais também. Esta reflexão, Leonardo, eu diria que é central, é decisiva. O próprio Leonardo disse aqui no começo da entrevista que este assunto da nossa entrevista de hoje é, de fato, um assunto que tem uma repercussão, tem um horizonte de empreendimento, de reflexão muito grande. Que será do Brasil a partir de agora? Que soluções ou que perspectivas o país toma a partir desse momento? Primeiro ponto que eu quero aqui expor desta dinâmica. O governo Lula não reverte um modelo estrutural que nos últimos anos vem se desenvolvendo. O governo Lula abre, eu diria, uma cunha, uma fresta nesta mesma estrutura já posta. Então, é diferente dizer que nós mudamos uma estrutura do que tentarmos aproveitar alguns espaços dessa estrutura sem que haja aqui uma espécie de contraposição estrutural. O Brasil, com o neoliberalismo, ele de fato se desindustrializou de um modo muito grande. O Brasil, de fato, é um dos países que mais retrocedeu em termos do que tinha para o que tem hoje, porque há países que nem eram industrializados, continuam na mesma coisa, mas países que tinham uma razoável industrialização como o Brasil, retroceder tanto, eventualmente não há quem tenha feito isso, porque nem a Argentina tinha a industrialização que tinha o Brasil, a ditadura militar da Argentina foi altamente regressiva e a Argentina, proporcionalmente, tem o dobro de produção industrial do que o Brasil no seu PIB. Então, nós retrocedemos demais nessa estrutura. Pois bem, os marcos deste retrocesso são a privatização e a financeirização da economia. Nenhum dos dois marcos está sendo mexido pelo governo Lula. As privatizações não estão sendo revertidas, portanto, a Petrobras, a conta-gotas, tenta fazer um modelo que eu diria que é o de morder e assoprar na privatização já empreendida, então retomar, eventualmente, Landulfo Alves, retomar a construção de Abreu e Lima, são duas pontualidades que não revertem o modelo geral pelo qual a Petrobras foi privatizada, foi dada a participação da iniciativa privada, não reverte a tomada do pré-sal totalmente para o Brasil. Cria uma refinaria, eventualmente vai criar mais uma, ou vai ampliar o parque de refinaria de Minas Gerais. Só que isso não é a reversão total da lógica, isto é, volto a dizer, um aspecto bom, progressista, mas que mantém a estrutura geral da Petrobras como está. Não reverte a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce é um patrimônio do Brasil, não reverte essa privatização. Então, também do outro modo, porque são dois pilares que permitiram a destruição industrial do Brasil, privatização e outra, a financiarização do Brasil, o Brasil vivendo de juros, de especulação bancária. Este setor também não foi contestado, também não foi aqui enfrentado. Então, este espasmo de industrialização que se tem agora, ele é uma espécie de passagem de um pequeno teco-teco entre duas nuvens carregadas. Então, viu-se por lá que, eventualmente, 300 bilhões para neoindustrialização, isto poderia passar sem que houvesse uma grita enorme do mercado financeiro, muito pelo contrário, o mercado financeiro poderia até imaginar que seria interessante nesse momento, no qual há uma certa crise mundial de investimentos, então, eventualmente, aqui, para esse momento, poderia ser bom
ter esta espécie de investimento na industrialização, isto não reverte os dois pilares e abre um espaço. Então, é a mesma solução de retomar a obra de Abreu e Lima. A Abreu e Lima já estava construída numa boa proporção do próprio prédio, das instalações e do parque fabril da refinaria, então, já que está pela metade para acabar, vamos acabar. Não tem aqui movimentação de retomar todas as refinarias privatizadas, ou então de abrir mais refinarias. Era uma refinaria que estava quase que objeto de dó deixá-la parada do jeito que estava. Então, até aqui, eu diria que são soluções de bom senso. Quem pode ser pronunciadamente contra a industrialização? Ninguém é contra. A questão central é que uma industrialização decisiva só pode nascer se quebrar a casca da semente. O velho poeta André Gide, o francês André Gide, do começo do século XX, dizia lá que ele pegou um versículo da Bíblia: se o grão não morre, não nasce a árvore. Se não quebra a semente, não vai frutificar a árvore. Enquanto houver mercado financeiro sendo predominante na lógica de acumulação do Brasil, nós estamos quase que tentando empurrar uma industrialização, empurrando-a com a corda, mas não puxando a industrialização com a corda, empurrando com a corda. Então tem que achar uma certa fração burguesa que tenha interesse em ganhar 300 bilhões e não aplicar no mercado financeiro, e não aplicar para ganhar mais, eventualmente para ganhar menos do que o mercado financeiro. Então é quase descobrir a quadratura do círculo. Quem quer fazer uma coisa como tal? Ou então, quem vai destravar uma vida só financeira para começar a cuidar de 3 mil funcionários, 4 mil funcionários ou algo assim? Efetivamente, se não quebra a estrutura do mercado financeiro, nós não fazemos com que a industrialização seja muito interessante. Ela já é interessante, eu tenho que reconhecer, Leonardo, porque 300 bilhões torna interessante o negócio industrial. Sim, torna para o curto prazo bastante interessante. Só que para daqui 4, 5, 6 anos, acaba esse investimento. O mercado financeiro domina o Brasil como domina, e os juros estão no alto, e o Banco Central é o que é, e etc. e tal. Daqui 5 anos é só fazer a conta, manter uma indústria, aguentar funcionário. É assim que pensa o empresário. Obviamente, essa é a leitura do empresário, uma leitura horrível. Mas pensar em tudo isso e pegar todo esse dinheiro, vender para um shopping center a planta industrial e aplicar no mercado financeiro, se eu não quebro a semente do mercado financeiro, a industrialização sempre é voo de galinha. Então, enquanto não reverte o pilar da estatização, enquanto o petróleo não é nosso, enquanto o minério não é nosso, enquanto a siderurgia não é nacional plenamente, nós estamos nisso. Nós estamos tentando fazer espasmos, e o problema é, esses espasmos já foram tentados nos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2, e eles têm, não é a questão de que eles não têm um impacto imediato, eles têm sim. O governo Lula e o governo Dilma conseguiram levar o Brasil a uma espécie de desemprego quase residual, a uma taxa de desemprego residual. Tem um impacto imediato. A pergunta é, o que sustenta isso estruturalmente em médio e longo prazo? Enquanto houver predomínio financeiro e enquanto houver privatização, não há o que sustente este investimento. Muito importante, Alisson, e aqui eu quero entrar aqui, antes lendo o comentário da Fátima Salles, dizendo: os mascarianos não perdem aula, salve mestre Alisson, e o Glauco Santos dizendo: professora, a burguesia industrial e comercial brasileira, penso no exemplo do Magazine Luiza, ainda é razoavelmente dependente dos interesses do capital estadunidense. Como isso se dá? Isso aqui para mim foi bem emblemático, Alisson, pegando essa pergunta do Glauco, porque a Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, ela assinou o manifesto de empresários contra a posição adotada pelo Brasil em apoio à petição da África do Sul na Corte Internacional de Justiça contra Israel, né? Em razão do que está acontecendo na Palestina. Aí as pessoas vão se perguntar, mas por que a Magazine Luiza, a Luiza Trajano, que não é de origem judaica, está fazendo isso? Quer dizer, a minha conclusão foi a sua conexão, né, com a burguesia internacional e principalmente através dos fluxos do capital financeiro, né? Que eu acho que tem a ver com isso que o Glauco pergunta. Você falou no começo dessa live que mesmo a burguesia brasileira, que poderia ser uma burguesia nacional desenvolvimentista, hoje ela está completamente enredada também com os interesses internacionais, né? E aí eu te passo a questão que ele coloca, e se você vê nisso uma inviabilidade, então, de um projeto nacional que seja liderado por empresários brasileiros, uma vez que eles não são tão brasileiros assim, né, de certa maneira, ou tão independentes, né? Essa dimensão é uma dimensão decisiva. Eu
escrevi faz 2 anos. O Leonardo, inclusive, querido, teve a ocasião de fazer uma entrevista comigo, até mais de uma, na qual eu tratei do tema do que que eu escrevi em um livro meu que se chama Sociologia do Direito, da editora Gen Atlas. Neste livro eu desenvolvo também por lá uma espécie de compreensão sociológica do capitalismo atual e também do Brasil. E praticamente todos os grandes intérpretes do Brasil críticos do século XX chegaram à mesma constatação. Eu digo aqui de 2 figuras referenciais, que foram Rui Mauro Marini e Florestan Fernandes. Eu queria chegar, inclusive, no Florestan, porque ele, quando critica a burguesia brasileira, desculpa cortar, Alisson, ele fala da dependência da burguesia brasileira aos países centrais, né? Que eu acho que é esse ponto, né, que você vai abordar. Sim, o Florestan e o Rui Mauro Marini constatam que a burguesia do Brasil, que originalmente até o começo do século XX era uma burguesia ligada à terra, eram os barões do café, eles industrializaram São Paulo e algumas outras regiões do país por conta do dinheiro agrícola. Essa burguesia tinha uma conexão internacional, é verdade, porque o café era vendido para Europa, Estados Unidos, outras regiões do mundo. No entanto, a lógica se permitiu aqui, uma lógica produtiva escravista colonial. Era a descoberta de Jacó Gorender e de Ciro Flammarion Cardoso, 2 grandes intérpretes do Brasil. Aqui vivemos numa produção nossa, embora o mercado externo estivesse recebendo o café do Brasil, o açúcar do Brasil e outros mais. No século XX, a tentativa de industrialização do Brasil com Vargas não foi feita de modo incólume com aplauso da burguesia nacional. São Paulo, a burguesia paulista, ela se levantou contra Vargas de um modo violento. Lembremos-nos da dita Revolução de 1932, da Batalha do Itararé e tantas outras coisas que por aí aconteceram. Então, o que estou dizendo é que existe um movimento da burguesia do Brasil em não querer se industrializar. Naquele período, é porque era uma burguesia tal qual a da Argentina, muito vinculada à terra e que imaginava que uma vida urbana destravada, industrializada, geraria um poder relativo aos setores agrários. Isso continua ainda no Brasil. Obviamente, o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, essas regiões de fronteira agrícola, Rondônia, elas têm um pressuposto de que esse povo da cidade grande, indústria e sindicato de trabalhadores de cidade grande atrapalha o negócio econômico do Brasil. Pois bem, no entanto, no século XX, a burguesia que se instalou como burguesia industrial, porque existiu uma, a partir de Vargas ela existiu, é uma burguesia que se alicerçou numa fusão muito grande com os interesses estadunidenses. Então, a industrialização do Brasil vem dos Estados Unidos e também parcialmente da Europa, mas sempre coordenada pelos Estados Unidos, de tal modo que a burguesia brasileira é uma burguesia que vive com o seu pedaço do banquete do mundo e não quer desestabilizar isso. Isso é a descoberta de Rui Mauro Marini e a descoberta de Florestan Fernandes. Então, a burguesia do Brasil não quer mudar a posição na qual ela está, bem como várias outras burguesias do mundo. Isso não é um problema da burguesia do Brasil. Qual burguesia que, em sendo burguesia e, portanto, já estando sentando à testa da mesa, na cadeira principal da mesa e comendo do melhor do banquete, para que ela quer mudar? Para que ela vai dizer assim, olha, você destrava a economia, você amplia o parque industrial e você pode comer 10 pratos a mais do que o prato que você já come. Ele já come o prato mais nababesco. A boca dele é uma só. Não tem condição de comer 2 ou 3 pratos de comida a mais naquele minuto. Então, ele já vive de um modo extraordinário. E tem também a estrutura subjetiva, psicanalítica, de que se o pobre trabalhador, não sendo mais um trabalhador que corta cana, sendo agora um trabalhador industrial, e esta política industrial não pode também mais somente ser criação de parafuso, já tem que ser agora chip, já tem que ser tecnologia de ponta. Se o trabalhador que cortava cana, para poder ser trabalhador industrial, para fazer um trabalho numa máquina que vai produzir chip, esse trabalhador vai ter que ter uma mínima intelecção, ele vai ter que saber um pouquinho de inglês, ele vai ter que saber lidar com peças sofisticadas, até o dedinho deste cidadão trabalhador, desse nosso companheiro trabalhador, vai adquirir habilidades sofisticadas de pinça. Enquanto cortar cana é pegar um facão, o facão Guarani, e sair por aí cortando cana. E olha que a habilidade de pinça é uma coisa muito diferente, eu estou dizendo até de aspectos, eu diria, fisiológicos. Resultado, na hora de pegar uma caneta para assinar a sua carteira de trabalho, o trabalhador que tem um dedinho um pouquinho mais refinado, que ele pega uma pinça, ele pega a caneta dele e assina assim. O trabalhador que corta a cana, pega a caneta de qualquer jeito, escreve desse modo. Até isto é uma diferença relativa que irrita a burguesia do Brasil.
Porque se um trabalhador pegar a caneta de um jeito um pouquinho melhor, já irrita, porque parece que a mãozinha do trabalhador não é tão calejada e já parece um pouquinho igual à mão daquele empresário. Então, não há condição de melhorar relativamente a posição de classe sem que a classe burguesa não se irrite com essa dimensão. Então, eu diria que a industrialização, ela quase sempre advém ou do Estado, como política de decisão estatal, então era Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart, e, eventualmente, no traço residual um pouquinho do Geisel, ou então Lula e Dilma, ou então não há esta política por esse modo. Qual é a única solução? Como o Estado é um Estado refém, materialmente, da classe burguesa, Vargas deu um tiro no peito, o Juscelino nem deixaram tomar posse, teve que fazer todo um malabarismo para tomar posse, João Goulart foi deposto, Lula foi preso, Dilma foi deposta. Então, no final das contas, esta política nós já sabemos, o Estado não tem força para superar a burguesia nacional que não quer industrializar. Houve 5 tentativas, as 5 deram errado. A do Geisel não deu errado, mas também não deu muito certo, porque teve que nomear o João Figueiredo, que era um desindustrializante, e ainda teve que enfrentar Silvio Frota e outros mais. Então também até ele, que era um ditador, nos níveis, eu diria, inclusive, horríveis e cruéis, este nível também não deu certo. Por que agora vai dar? Por que a repetição pela 7ª vez vai dar certo? Porque a burguesia na 7ª vez perdeu os dentes? Pelo contrário, a burguesia está cada vez mais dentada. Então ela está cada vez mais com a garra bem fincada. E mais um detalhe, o povo, eventualmente na maioria naquele período, apoiava o petróleo é nosso. Hoje, com as condições ideológicas do capital contemporâneo, o povo apoia a privatização, se ferra com a privatização, mas o WhatsApp, a rede social, dizem para ele: meritocracia, empreendedor 2.0, o Estado é seu inimigo, tudo que lhe dão em seu favor é um desfavor que lhe fazem. Então o povo também é contra, ou seja, a única forma de alterar esse quadro é desmobilizando ideologicamente em favor de um outro processo econômico. Eu vou trazer essa questão ideológica também, porque também é um aspecto fundamental. Fundamental. Pelo que você coloca, então, dessas tentativas de industrialização que deram errado, vem aquela imagem do mito de Sísifo, né? Então o Brasil vai lá, empurra a pedra até o topo da montanha e a pedra cai. Empurra de novo, ela cai. Empurra de novo, ela cai. Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que esse esforço ele é interrompido pelos golpes, pelo imperialismo. Será que a gente não está num momento de fragilidade do imperialismo e que agora temos que acreditar que dessa vez vai ser diferente? O fato de ter dado errado 4, 5 vezes, eu nem diria que deu errado, porque, na verdade, sempre fica um resquício da industrialização, né? Alguma coisa sempre fica. Por mais que você tenha uma reversão, você sobe 10 andares e desce 7. Depois você sobe 5 e desce 4. Sobe 3 e desce 2. Você vai subindo de pouco a pouco. Será que dessa vez não pode ser diferente, principalmente no momento de fragilidade imperial? Em primeiro lugar, querido Leonardo, não há meio pelo qual a forma que não é suficiente possa ser o suficiente. Então, é um problema de forma. A forma de indução ao desenvolvimento, mediante um Estado que é uma forma política do capital, com uma burguesia que não pode se industrializar, não é nem que não quer e não pode se industrializar, esta é uma tentativa fadada ao fracasso sempre. Vargas não era inábil, eventualmente foi um dos políticos mais hábeis do país. Juscelino Kubitschek, dizem que ninguém podia brigar com ele a 3 quilômetros de distância. Chegava um pouco mais perto disso, a pessoa já amava o Juscelino, era uma pessoa simpaticíssima. A imagem que fazem do João Goulart, que fosse um ameaçador comunista, é uma mentira deslavada. Era um estanceiro do Rio Grande do Sul, muito simpático também e muito diretamente vinculado com as massas. Havia sido ministro do Trabalho, tinha um discurso e uma oratória magníficos. Portanto, tinha aqui uma dimensão muito ligada ao povo. Lula é uma liderança política como raramente há no mundo. E Dilma, uma presidenta com uma honra e uma capacidade técnica incríveis. Não é um problema de agora dá certo porque o presidente tem carisma. O final das contas é que... Não, mas agora dá certo porque o imperialismo está declinante, né? É um pouco isso. Então, mas agora, esta estrutura não depende da vontade, portanto, do governante ou da sua boa habilidade. Por que dependeria, então, de outros fatores? Vejamos nós os demais fatores. O imperialismo, ele não está declinante no sentido de que ele esteja no fundo do poço. O imperialismo passou, eu diria, um século, enfim, no alto da crista, e esta crista começou a quebrar. Então não é que esta crista quebrou da onda e já estamos no fundo do poço.
esta crise está no alto, apenas não inclinada, subindo. Ela já está num processo de decréscimo. Só que o imperialismo a 90%, não está no 100%, está no 90%. Ele tem 9/10 da sua potência ainda. E o que são 9/10? Tem um exército estadunidense que controla diretamente a estrutura militar do Brasil e a lógica militar do Brasil. Tem uma lógica econômica e financeira que controla diretamente a lógica financeira do Brasil. Tem uma lógica, inclusive, jurídica que controla as empresas do Brasil. A Petrobras está vinculada aos ditames dos tribunais de Nova York. E muitas outras empresas do Brasil têm uma aplicação de capitais e faz negócios, muitas fazem negócio em dólar. Então, eu diria que é óbvio que o imperialismo quebrou a crista da onda, só que ele não está no poço, ele está ainda no alto. Ele só está começando a declinar. Então, esse imperialismo, inclusive, porque está começando a declinar, ele não vai perder um patrimônio tão precioso quanto o Brasil. Efetivamente, já custa para o imperialismo dominar, eu diria, regiões da Europa, dominar regiões do Oriente Médio, dominar regiões da Ásia, exatamente porque lhe custa dominar essas regiões e, eventualmente, uma ou outra dessas regiões, um ou outro desses espaços econômicos, o imperialismo vai perder. Então, eventualmente, o Irã já foi embora, a Rússia já se virou para o Oriente, já faz negócio com a China. A Índia, é bom que tome cuidado, porque não é que vai perder, mas começa a fazer mais negócio com a Rússia, até mesmo, eventualmente, com a China. Então, é exatamente o quintal dos Estados Unidos que eles não vão perder. Quanto mais o imperialismo declina, pior é a situação do Brasil. Porque o Brasil é muito perto, e o Brasil é muito poroso e menos rígido a uma situação de defesa nacional do que outros países do mundo. A nossa burguesia vai para Miami. Os nossos militares são áulicos dos militares estadunidenses. A nossa classe intelectual, toda ela de ponta a ponta, quer viver no ambiente intelectual estadunidense, tirando exceções, né? Porque alguém vai falar, mas eu conheço alguém que não é. Enfim, ressalvadas as exceções, maravilhosas para qualquer área. A nossa mídia é uma mídia altamente dependente da estadunidense. Então, é incrível como a Rede Globo, eventualmente, toma quase que, eu diria, de modo atávico, qualquer posição que se faça de industrialização, ela toma a posição dos Estados Unidos. Então, enquanto nós temos todos esses instrumentos desse modo, é muito improvável que dessa vez haja alguma coisa material e concreta que faça diferença em relação ao que existiu anteriormente. Olha, eu preciso ler esse comentário do Jeff aqui, que é muito bom, porque o pessoal às vezes me chama aqui de poliana, né? Eu vou ler aqui, ó. A pergunta do Atucho é o exemplo da esperança cega sem nenhuma prova material de que a democracia cooptada por milionários aceita avanços para os trabalhadores, né? E avanços, vamos dizer assim, para os países que estão na hierarquia, vamos dizer assim, internacional, num nível abaixo, né? Ah, não, agora tudo bem, o imperialismo está caindo, vai aceitar que o Brasil suba alguns degraus a mais, né? Mas também a gente não pode ser conformista e determinista, achar que tudo vai ficar como sempre ficou, né? E se fosse assim, quer dizer, não haveria, então, necessidade de se esforçar por nada, né? Deixa eu só ler 2 comentários aqui. O Jairo Costa dizendo, podemos chamar o desenvolvimento brasileiro como um desenvolvimento aos trancos e barrancos, como escreveu o Darcy Ribeiro? Eu acho que é um pouco por aí também, aos trancos e barrancos. A Maria Helena fala, aprendizado político indispensável com o professor Alisson. E a Ângela fala, mudança no Banco Central não abre uma perspectiva positiva? Mudança na política de juros, rentismo, mercado? É importante destacar, né, Alisson, que a partir do ano que vem, o Banco Central já não é mais um Banco Central herdado do regime golpista. Vai ser um Banco Central nomeado pelo presidente Lula. Mas pode ser que mesmo nomeado pelo presidente Lula, ele continue, na verdade, amarrado à lógica da financiarização, né? Então, vou te pedir para falar rapidamente sobre a questão do Banco Central, porque eu quero entrar no tema da Globo e da imprensa que você mencionou. Eu penso que daqui a pouquinho já se perde a última ilusão, a última estaca de apoio de dizer que o problema do mundo financeiro, do problema da especulação brasileira e do rentismo brasileiro tem por barreira a sua solução o caso do Banco Central. Então, eu quero chamar a atenção, querido Leonardo, que daqui a pouco é que começa o problema, porque na hora em que não houver mais a desculpa do Roberto Campos Neto, a mesma plataforma econômica de acumulação financeira não mudou. O mesmo domínio bancário especulativo dos rentistas do Brasil, nada se alterou, nada se arranhou nisto.
Então, na hora em que o Banco Central for nomeado pelo presidente Lula, é aí que começa o problema. Porque também não tem margem de manobra se não muda o sistema, se não enfrenta o sistema para fazer qualquer coisa. Só que a partir daí, então começa o chicote a bater no lombo do governo do PT, que não tem mais a desculpa do Roberto Campos Neto. Então, para esta taxa residual de queda, provavelmente é isso que vai ficar depois. E só que agora tem uma questão: por que não mudam? Porque, para mudar, tem que mudar a matriz de acumulação do Brasil. Para mudar a matriz de acumulação do Brasil, haverá conflito. E um governo só é grande para mudar a história quando ele enfrenta o conflito. Como esta estrutura de governo não é para enfrentar conflito, é para tentar abrir uma gaveta aqui, outra lá, na mesma estrutura já data, é agora que vai começar o problema. Porque o Banco Central, em sendo petista e não mudando uma matriz estrutural de acumulação, a partir de agora começa o problema decisivo. Porque, vejamos nós, equivale a mesma coisa no plano militar. Em 8 de janeiro de 2023, tínhamos um exército, marinha aeronáutica, que estavam todos eles estruturados pelo bolsonarismo e estavam dando um golpe em 8 de janeiro de 2023. A desculpa de que colocaram um pano quente para depois pegar a rédea na mão é errada, mas poderia até ser passada naquele momento. Passado um ano, a manutenção da mesma desculpa, isso não é então uma desculpa, isso é uma política deliberada. Esta política deliberada de manter como está, dará sempre no que dará. Vai lá tentar salvar a Yanomami, o militar faz assim, então qual é a desculpa? Não posso mexer com o militar. O que foi feito de solução um ano atrás para agora não faz com que ministros possam descer em Roraima porque um militar se recusa a recebê-los ou levá-los de avião para lá. Ou seja, este estado de fraqueza é uma política. Ele foi, em algum momento, dado na desculpa de que vinha da ordem anterior. O Banco Central, que é dominado pelo capital especulativo, até agora a desculpa é Roberto Campos Neto. Daqui a pouco é a política estrutural. Enquanto não houver um conflito estrutural, não há um governo que entre para a história. Então, efetivamente, esta política de industrialização, a política de mudança de quadro social, precisa tomar lado. E qual lado é esse? Esse lado só pode surgir, eu já sei que nós vamos falar disso, porque isso é o coração. Esta política só pode surgir se o povo tomar um lado, porque aí é uma multidão contra a burguesia. Então tem que haver mobilização de massa, sem o que não há possibilidade de empreender conflito. Exatamente. Bom, você está colocando aí todos os limites da estratégia de conciliação e até de eventual ilusão com uma aliança com a burguesia nacional. Esse comentário aqui do Luiz Parra é muito importante, vamos anotar, o problema vai começar quando Bob Field sair. Alisson Mascaro. Alisson, você sempre toca no ponto da ideologia da comunicação, enfim. Aí eu volto para o começo da nossa conversa. Quando a gente falou da refinaria Abreu e Lima, o editorial mais raivoso foi da Rede Globo, dizendo que não, que é um absurdo, que não pode, não apenas a Rede Globo, mas a Rede Globo, como uma organização, ela escalou todos os seus comentaristas, até aquele que falava de fofoca, de celebridade, todo mundo entrou para cair matando na refinaria. Veio a política industrial, também o grupo de comunicação mais raivoso contra a política industrial foi a Rede Globo. E a Rede Globo fez de uma maneira muito interessante. Ela falou, olha, não, é até verdade que existem políticas industriais acontecendo aí no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, mas o Brasil não. A Globo está dizendo para os brasileiros que o Brasil é um país, vamos dizer assim, no piso da hierarquia internacional. O Brasil não pode levantar a cabeça. Tal. E a Globo faz esse trabalho, né? Ao mesmo tempo em que rebaixa o Brasil, fica entretendo com Big Brother, essas coisas todas. Tal. É um instrumento de dominação. Aí eu te pergunto, Alisson, aí quando aconteceu isso, né, houve reações duras do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, do deputado federal Lindbergh Farias. Muitas pessoas se levantaram contra essa submissão que a Globo tenta impor às mentes dos brasileiros, né? Eu te pergunto, é possível avançar num projeto nacional sem a construção de um sistema de comunicação que seja soberanista, pró-Brasil, pró-desenvolvimento, ou é totalmente, vamos dizer assim, ilusório? Porque na hora H, as consciências vão estar sendo formadas por esses grupos que entretêm, divertem, colocam lá o futebol, mas na hora H dizem que o Brasil... Eu até estava refletindo sobre isso, vou até estender um pouquinho, que é o seguinte, eu tirei uma semana de férias, vou fazer uma viagem aqui, tá? Eu assisti 2 filmes, e aí quando eu fui ver, aparecia assim, Globo Filmes, falei, pô, vou ver um filme da Globo, mas estava passando, um filme era a história do Mussum, né? Humorista dos Trapalhões, negro e tal, e outro filme era a história do Claudinho Bochecha, os 2 artistas negros e tal.
Aí eu parei para pensar assim, quer dizer, poxa, o papel da Globo, qual que é o papel da Globo na história brasileira? Porque eram dois filmes que discutiam a questão racial, a necessidade de combater o racismo, tal, parará, do negro se afirmar. Mas quando a Globo vem e apoia um golpe de Estado, como apoiou em 64, como apoiou no caso da Dilma, ela coloca milhões de negros na pobreza, na favela, no subdesenvolvimento. E aí, de repente, tem lá, apoia o Mussum, apoia o Claudinho, Bochecha, etc. e tal. Então a Globo é um instrumento do atraso. Vai ser possível sair do atraso sem enfrentar, vamos dizer assim, essa estrutura de comunicação de uma maneira verdadeira, né, no Brasil, que não seja pontual? Leonardo, querido, eu penso que aqui é o coração do início do destravamento do problema. Porque, obviamente, quando se constata que uma sociedade como a brasileira, e não é a única no mundo, várias sociedades semiperiféricas, não conseguem se desenvolver por meio da sua burguesia nacional, porque as burguesias nacionais semiperiféricas têm interesse próprio em manter a situação como está, e também têm interesse jungido ao interesse do imperialismo. Isso não é para jogar a toalha, muito pelo contrário, isso é para pegar a toalha e então dizer que o problema não é tentar mais uma vez a quadratura do círculo, o problema é fazer o que dá certo. Por que a China, sendo a China, destravou o seu crescimento econômico? E não é um crescimento socialista, não é um crescimento deste nível, é capitalista. Mas por que ela fez isso? Porque ela fez uma revolução socialista lá na primeira metade do século XX. Então é só com isto que destrava a estrutura social existente, que quebra uma burguesia estruturada nos piores níveis possíveis, que organiza as massas, que mobiliza ideologicamente. A China fez a revolução cultural, a China fez um exército nacional vermelho em defesa dos seus padrões. Na China, falar em socialismo não é uma vergonha. As pessoas podem até discutir, e eu próprio discuto, o que é o que eles chamam de socialismo. A questão é que a palavra socialismo não é um anátema. Para nós é. Então, enquanto nós não temos esta mudança, esse destravamento, nós não começamos um processo como tal. Dá dó de ver uma série de indústrias aí podendo surgir e vão surgir, e daqui a pouco todas elas vão para o buraco novamente. A indústria da construção dos estaleiros, da construção de navios no Brasil, ela voltou nos governos Lula e Dilma. E tudo isso acabou. Então dá dó ver novamente isso começar para acabar daqui a pouco. E vai acabar, se a estrutura é esta. Como é possível não ter essa estrutura? Essa estrutura pode não ser assim se nós temos mobilização social para lutar por outra estrutura. Então a mobilização não é que ela é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Ela gerará uma força de massas em sentido contrário àquele sentido da dominação hoje presente. Qual é o problema central? O problema central é que o Brasil, a estrutura governamental do Brasil de esquerda, ela é posta, ela é assentada para evitar o conflito. Então, nesse sentido, há um problema atávico aqui. Nós, com esta lógica que anima a esquerda do Brasil, desde a década de 80 até hoje, esta lógica evita a todo custo qualquer tipo de conflito. A esquerda que gostava de conflito é a esquerda antes da ditadura militar ou que enfrentou a ditadura. Marighella, Lamarca, certas frações comunistas, porque outras achavam que era gradualismo e só no futuro que daria certo, e até mesmo certas frações do trabalhismo, porque também não foi o trabalhismo inteiro, mas o brizolismo na década de 60 era de enfrentamento, enfim, campanha da legalidade e outros mais. Então eu diria que houve setores de enfrentamento, eles arrefeceram, ficaram minúsculos. Não é que não haja ninguém hoje que propugna isso, é que a expressão social desses setores é muito pequena. O majoritário da esquerda é a paz, é o domínio conforme o capital bem assentado. Então, esta lógica, ela não consegue sair do lugar. Por que há um problema de comunicação no Brasil? Por que mesmo o ministro da comunicação social vai a público e fala contra a maior emissora de televisão do Brasil, e isto é um pronunciamento ético, honrado, de posição, mas no estrutural não sai do lugar. Porque para sair do lugar tem que ter todo um plano de enfrentamento social, todo um plano de conflito social para destravar esse nó. Só que esse plano de conflito social é um plano geral, então ele não pode surgir, porque se é uma estrutura de esquerda para o apaziguamento, não pode falar colocando o dedo na ferida. Porque falar colocando o dedo na ferida, o segundo passo depois de falar é agir. Enquanto me permitam dizer aqui, porque, Leonardo, há uma boa notícia do dia não, mas da semana,
que é o peso que o 247 tem no Brasil em termos de esquerda. Então eu quero poder fazer aqui um elogio ao Leonardo e a todas e todos que acompanham, que trabalham no 247. Eu que há anos estou aqui fazendo reflexões mensais, enfim, e sempre sonhando os projetos do 247. O 247 é o órgão mais expressivo da esquerda. E por que não há uma estrutura pela qual o 247 possa ser, ali está a notícia, inclusive, por que daqui não sai mais? Exatamente porque sair mais é mudar a estrutura social. Só que para mudar a estrutura social precisa disso, precisa de mídia massiva, precisa de alcance maior. Só que isso também só pode existir se o discurso for conflito e não for concórdia. Porque se o discurso for concórdia, não tem o que fazer. Se é concórdia, fica ao meio de comunicação como está. Se é conflito, eu vou virar a estrutura que está aqui, eu vou fazer outra. Então, enquanto não houver uma fala de conflito e enquanto não houver uma posição ideológica crítica de esquerda efetivamente, não apenas liberalismo, mas de aproximação de um horizonte de mundo socialista, não destrava essa mudança social. E, Leonardo, querido, eu quero inclusive lembrar aqui que o jogo, por melhor que ele seja feito em termos de neoindustrialização, em termos de melhorias pontuais aqui, ali, acolá, e tudo isso é bonito, tudo isso fica sempre um pouco de perfume na mão que oferece rosas. Você próprio disse isto. Eu tento uma nova industrialização, daqui a pouco vão quebrá-la novamente, virar um golpe daqui a pouquinho. Resta um pouquinho disso. Abrir uma avenida para levar até a indústria, lá no final da cidade. Essa avenida que foi aberta e foi asfaltada já é um benefício de alguma maneira. O problema é que vivemos dessas migalhas, porque para abrir uma avenida e asfaltar, para o povo poder depois andar, não precisava disso. Precisava de uma economia bem assentada, uma economia destravada, uma economia autônoma, soberana. Então não preciso fazer um processo de voo de galinha para restar uma coisinha. Podia fazer um processo pleno para fazer não só uma avenida asfaltada, mas para fazer trem-bala, ligando Belém do Pará a Porto Alegre. Então tem que pensar grande, não só num resto de avenida asfaltada. Para que tudo isso aconteça, a mobilização social tem que vir por um ângulo de enfrentamento do capital. Só que qual é o problema? O problema é que o Brasil é exatamente similar, nos termos de esquerda, ao que é a esquerda dos Estados Unidos. Joe Biden também fez o mesmo plano que o Lula está fazendo aqui de neoindustrialização, de retomada da economia estadunidense. Só que, exatamente como o Lula, assentado numa plataforma neoliberal, ou seja, as empresas são privadas, não há empresa estatal, não há uma dinâmica produtiva fundamental, uma dinâmica financeira. Resultado, o Joe Biden fez a economia estadunidense andar bem nesses 3 anos. Não há o que salve Joe Biden, porque o povo está ideologicamente pelo plim-plim dos Estados Unidos. Não faz plim-plim, mas é o equivalente lá a Fox News e outros mais. Resultado, o povo inteiro vota no Trump, mesmo que o Biden tenha feito um processo de industrialização dos Estados Unidos. Então, no final das contas, a industrialização do Brasil pelo Lula dá igual à industrialização dos Estados Unidos pelo Joe Biden, se não vem acoplada a um processo de luta social e de mobilização ideológica. O problema não é não fazer esse plano de industrialização. O Biden fez por lá, só que com uma estrutura social toda assentada em divisões como quem é de Deus é republicano, quem não é do demônio é democrata, em gente que passa fome e fica escutando todo um progressismo que não lhe entrega comida. Não adianta pensarmos nós que essa pessoa vai olhar para o bom plano do Joe Biden e vai dizer: o Joe Biden tem uma política para fazer com que volte a economia estadunidense a crescer. A política única para os Estados Unidos é acabar com o neoliberalismo nos Estados Unidos. Só que essa política é praticamente impossível, dada a estrutura econômica dos Estados Unidos. Então, o Joe Biden enxuga gelo, o Trump também enxuga gelo, porque o Trump promete a América para os americanos e não tem o que entregar. Porque, no final das contas, o pobre americano passa mais fome, eventualmente, com o Trump do que com o Biden. No entanto, eu estou dizendo aqui, como passa mais fome, obviamente, com o Bolsonaro do que com o Lula. Isso é uma obviedade. No entanto, estou dizendo, se nós não destravamos esse processo, nós ficamos como ficamos. O Biden fez o mesmo que o Lula vai fazer e nada aconteceu. O Lula está num processo de neoindustrialização e ainda assim o pobre do Brasil continua bolsonarista. Não mudou uma vírgula da ideologia, porque se eventualmente falarem para ele que tem um emprego numa indústria, quem explicará para ele a causa do emprego é o WhatsApp, a Globo, a rede social, o pastor e o padre e o líder religioso. Ou seja, de que adianta fazer tudo isso sem luta ideológica? Nós estamos fazendo mais uma vez um voo de galinha. A Neuza Santos fala: eu quero o canal 247 com canal aberto. A Neuza é uma torcedora aqui da TV 247. O Luiz Parra fala: Léo, pro Alisson, grita aí, só o comunismo salva, né, Alisson?
É isso aí. Alisson, quero te agradecer muito, é sempre muito bom falar com você. A gente não só, na verdade, reflete bastante sobre a situação do Brasil, como a gente também faz a autorreflexão, né, diante desse cenário, porque até compartilhando com você, né, eu me coloco, né, o que eu devo fazer diante dessa circunstância de conciliação e ou conflito? Como eu devo me posicionar? Então, até compartilhando esse sentimento aqui com o nosso público, porque tudo aqui é muito aberto, muito transparente, reflexão e autorreflexão ao mesmo tempo, né? O Jairo Costa fala assim, pelo que o professor Alisson falou, que estou no 247, e o Leonardo Considera fala, Alisson Mascara, uma das mentes mais brilhantes que já vi. Alisson, te passo aí para fazer uma saudação final, a palavra final, e vou já chamar aqui a Daiane para reassumir o nosso comando aqui. Um dia, Leonardo, eu quero concluir isso com uma fala muito diferente do que faço sempre. Um dia eu publiquei Estado e Forma Política, pela Boitempo Editorial, que tem prefácio de Slavoj Žižek, que eventualmente é o filósofo mais conhecido do mundo. E esse livro eu publiquei por muitos países, por muitos lados. E uma vez no exterior, fazendo uma conferência, se eu não me engano, foi no México, alguém me perguntou por lá, você, intelectual expressivo do Brasil, certamente o Brasil tem condições de ter um intelectual que, a partir do Brasil, seja um intelectual conhecido no mundo. E ele disse, pena que o Brasil, na nossa forma de ver, é um país que parece que vai e não vai, teve o Lula e a Dilma e depois voltou para trás, Bolsonaro e Temer queimaram muito a imagem do Brasil no exterior, etc. e tal. Então, essa reflexão que me fizeram um dia, enfim, que é ser um intelectual do Brasil perante o mundo, porque também depende um pouco do Brasil, eu transfiro para o plano interno e digo assim, quem somos nós em termos de capacidade de mobilização, de transformação social? Nós estamos mexendo no estrutural para fazer um voo, para não ser de galinha, e efetivamente ser um voo para voar alto, com grande esperança e grande sonho. Para que isso aconteça, tem que ter um intelectual que pense largo, mas isso só vai acontecer o dia que o Leonardo Atush for o Samuel Weiner do século XXI. Nesse dia, aí eu posso dizer que o voo não é de galinha. E eu quero voar alto, junto com o Leonardo. Obrigado, Alisson.